Era para ser meu dia. 15 anos. Um pedaço de bolo simples. Um parabéns cantado baixinho. Mas naquela tarde, atrás de uma porta trancada, ele me olhou diferente. Me tocou diferente. E naquele instante, eu entendi que o medo tinha mudado. De forma. Meu nome é Elisandra Oliveira. Tenho 60 anos hoje. Mas tem um pedaço meu que ficou preso no dia em que completei 15. Moro em Buritizeiro, interior de Minas Gerais. Fui criada numa casa pequena de barro batido, com telhado que vazava na chuva e um fogão a lenha que vivia esfriando antes da hora. A gente dormia num quartinho apertado. Minha mãe, meu padrasto, Edgar e eu. Uma cama de casal encostada na parede e um colchão fininho no chão, onde eu dormia enrolada num cobertor furado. Minha mãe, Dona Zefa, era o retrato da mulher quebrada. Mãos rachadas de sabão, olhos fundos de choro velho. Ela tentava sorrir, mas não tinha mais dentes na frente. Trabalhava lavando roupa para as madames da cidade e chegava sempre com cheiro de anil misturado com cansaço. Depois que meu pai morreu num acidente de caminhão, ela se calou pro mundo. E quando Edgar apareceu oferecendo ajuda, ela aceitou. Como quem aceita esmola. Edgar era 20 anos mais velho que ela. Trazia comida de vez em quando, ajeitava uma porta, consertava o telhado. No começo parecia até um homem bom, mas logo mostrou que quem bota comida na mesa acha que pode mandar em tudo. E pior, em todos, até em mim. Eu tinha 13 anos quando notei que os olhos dele paravam em mim mais do que deviam. Começaram os comentários disfarçados. Essa menina tá crescendo depressa. Logo vai dar trabalho. Uma vez passei pelo quintal de vestido e ele largou a enxada. Anda com essa saia rodada assim pra quem ver, Elisandra? Eu baixava a crua cabeça. Fingia não entender. Mas meu corpo sabia. Comecei a me esconder dentro das roupas. Pegava a camisa velha da minha mãe, amarrava na cintura. No banho, levava o sabão correndo, olhando para a porta. Minha mãe não via. Ou fingia não ver. Uma vez tentei falar. Mãe, o Edgar fica me olhando estranho. Fala coisa atravessada. Ela nem levantou os olhos da bacia de roupa. Ele te criou como filha. Você que tá ficando assanhada. No dia do meu aniversário, de 15 anos, acordei cedo. Queria aproveitar o pouco que tinha. Peguei um vestidinho azul que minha avó tinha me dado escondido, uns meses antes. Costurado à mão, simples, mas bonito. Me olhei no espelho rachado e tentei sorrir. Edgar entrou sem bater. Me olhou de cima a baixo. Travou a porta. Meu coração gelou. Que é isso? Vai sair pra onde vestida assim? Não vou sair. É meu aniversário. Só queria me sentir bonita. Ele se aproximou devagar. Tinha aquele cheiro de cachaça velha com suor. Encostou a mão no meu ombro, apertando. Você cresceu, viu? Já é mulher feita. E mulher feita tem que saber o que quer. A mão escorregou pelas minhas costas e eu gelei. Travei o corpo. Senti a pele arder. Não de dor física, mas de medo, de nojo, de impotência. Empurrei ele com o cotovelo. Me desvencilhei. Abri a porta, à força. Saí correndo pela casa. Minha mãe tinha saído para buscar arroz na venda. Quando ela voltou, eu estava sentada no chão do terreiro, tremendo. Falei o que aconteceu com a voz quebrada. Ela parou. Olhou para mim como se eu fosse uma estranha e disse: Você só pode estar doida. Ele não faria isso. Ele é o homem da casa. E me deu um tapa. Um tapa com a dor que ela não tinha coragem de jogar nele. Fui pro fundo do quintal. Entrei no galinheiro. Me tranquei por dentro. Passei a noite ali sentindo o corpo doer, a mente embaralhada. As galinhas cacarejando perto e eu querendo desaparecer. Quando a noite caiu, ouvi passos dentro da casa, risadas baixas e depois os barulhos vindos do quarto. Minha mãe.
E ele, como se nada tivesse acontecido. A partir daquele dia, nunca mais dormi em paz. Se você já sentiu medo dentro da sua própria casa, comenta aqui embaixo. Você não está sozinha. E eu vou te mostrar que tem como sair disso. Mesmo que doa. Mesmo que demore. Minha querida, eu adoro saber de qual cidade está me ouvindo. Comente aqui abaixo, curte o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa. Depois daquela noite no galinheiro, o mundo perdeu a cor para mim. Não tinha mais escola, não tinha mais conversa, não tinha mais risada. Só o barulho da chaleira fervendo, o assobio da panela de pressão e os passos pesados de Edgar cruzando o assoalho da sala. Eu tentava desaparecer dentro de casa. Caminhava rente à parede, evitava olhar nos olhos dele. Não comia junto na mesa. A presença dele me embrulhava o estômago. Quando a mãe via, reclamava. Vai fazer desfeita agora? Edgar é teu pai de criação. Acha que é melhor do que a gente? Mas não era isso. Eu só queria respirar em paz. Só isso. Comecei a emagrecer, perder o sono, perder a fome. Os ossos da minha bacia já marcavam nas roupas. O sutiã folgado. Na escola, a professora perguntou se eu estava doente. Balancei a cabeça e disse que era só cansaço. Mentir virou minha segunda língua. Edgar me vigiava. Sempre que eu varria o terreiro, ele surgia atrás de mim. Dava um jeito de passar perto, esbarrar, sem querer. Um dia derrubou propositalmente uma panela de água quente perto do meu pé. Disse: Presta atenção, menina. Vive no mundo da lua. Naquela noite, minha mãe me chamou na cozinha. Com a voz dura, disse: Você acha que me engana? Pensa que eu não vejo os olhos que joga pra ele? Fiquei em choque. Ela acreditava que eu era o problema. A menina errada. A filha que merecia cada punição. Você é meu castigo, Elisandra. Desde que você nasceu, minha vida foi só sofrimento. Ouvir aquilo foi como levar um soco no peito. Eu que só queria o colo dela. Ou, pelo menos, proteção. Edgar começou a chegar mais tarde. Cheirando bebida, tropeçando nas palavras. E era sempre a mesma ladainha. Tua filha é que me provoca. Anda rebolando, cruzando perna. Minha mãe nunca rebatia. E eu passei a trancar a porta do quarto com corda e cadeira. Dormia sentada com medo da maçaneta girar de novo. Uma noite ouvi ele dizendo pra ela no quarto: Ela me olha diferente, Zefa. Não sou de ferro, não. E ela já tem corpo de mulher. E minha mãe, em vez de reagir, respondeu num sussurro amargo: Pois é, foi o meu erro. E agora eu pago por ele todo dia. Eu queria gritar, mas gritar pra quem? Um dia cheguei da escola e ele estava sentado no meu colchão. Tava vendo se precisa trocar esse colchão. Tá afundado, né? Eu dei meia volta e fui direto pro terreiro. Sentei no chão e chorei baixinho. Outra vez ele esperou minha mãe sair para ir buscar sabão na venda. Me chamou no quintal. Vem cá ver se essa galinha tá botando certo. Quando cheguei, ele já estava encostado na porta do galinheiro, sem camisa. Fica aí. Quero te mostrar uma coisa. Fingi que ouvi alguém me chamar e saí correndo. Deixei a chinela no caminho. Mais tarde, minha mãe encontrou o chinelo lá e me deu um tapa. Não sabe nem cuidar do que tem. Tá andando descalça por quê? Fiquei muda. Porque se falasse, era mais tapa. Edgar passou a me dar ordens em momentos estratégicos. Me mandava limpar a lenha nos fundos, ir pegar água no poço sozinha, levar comida para ele na roça. Tudo longe dos olhos da minha mãe. Teve um dia que ele me encurralou atrás da casa e sussurrou: Não adianta fugir. Uma hora vai ser só nós dois aqui. Aí você aprende. Eu sentia o coração bater nas têmporas. Um zumbido no ouvido como se o mundo tivesse parando. Naquela noite, coloquei uma faca pequena embaixo do travesseiro.
e dormi abraçada nela. Quando acordava, o lençol estava encharcado de suor e o medo grudado no corpo. Comecei a perder cabelo, as unhas quebravam com facilidade. Meus olhos estavam fundos. Era como se eu estivesse definhando por dentro. Minha mãe uma vez olhou para mim e disse: "Você tá ficando feia, menina. Vai acabar sem marido desse jeito. Até Edgar comentou que você não é mais vistosa." Ele comentava sobre mim, com ela. Se isso não for tortura, eu não sei o que é. E o pior, ninguém nunca viu. Nem vizinho, nem escola, nem parente. Porque quando ele queria, Edgar era um ator. Falava com doçura. Ajudava-me a empilhar lenha. Levava leite para as crianças da vizinhança. Todo mundo achava ele um homem de família. Mas ninguém dormia com o barulho que eu dormia. Ninguém sentia o cheiro que eu sentia quando ele se aproximava. Um dia ele disse bem baixo no meu ouvido: "Teu dia vai chegar. E quando chegar, você vai aprender a calar direitinho." E eu entendi que não era só medo. Era sentença. Ali, com 15 anos e meio, eu soube que ninguém viria me salvar. Se você também achou que estava sozinha, comenta aqui embaixo. Porque a gente precisa saber. Não é só com a gente. E não é culpa nossa. Nunca foi. Tem gente que acha que o inferno é feito de fogo. O meu era de silêncio. Silêncio da minha mãe, da vizinhança, da escola. E o barulho que mais me assustava era o da porta se fechando atrás de mim. Porque, quando ela fechava, era só eu e ele. Depois que completei 15 anos, Edgar não se deu mais ao trabalho de disfarçar. Os olhares viraram gestos. Os gestos viraram ordens. E as ordens viraram invasão. Tudo aos poucos, tudo escondido, mas pesado, sujo, sufocante. Ele esperava a hora certa. Quando a mãe saía, ele inventava serviço. "Vai lá limpar atrás do galinheiro. Tem coisa velha para jogar fora." Eu ia tremendo. Um dia disse que eu não estava bem, que preferia ficar dentro. Ele respondeu com firmeza: "Aprende desde cedo, menina. Quem come aqui trabalha e obedece." Foi no galpão, entre tábuas e teias de aranha, ele me encurralou pela primeira vez. Encostou na porta, abaixou a voz: "Você sabe que isso ia acontecer. Já passou da hora. Tentei sair." Ele segurou meu braço com força. Doeu. Muito. Quando ouvi o barulho do carro da minha mãe voltando, ele me largou com um sorriso frio. "Por hoje é só, mas aprende a não dificultar." Voltei com a roupa suja, o corpo ardendo de dentro. Fiquei no banheiro jogando água nas pernas, como se desse para tirar aquilo de mim. No jantar, ele elogiou minha comida. Minha mãe sorriu, satisfeita. Viu? Só? Tá aprendendo. Até Edgar gostou. Ele piscou para mim. Naquela noite, não dormi. O colchão no chão virou-se um campo de guerra. Eu virava de um lado para o outro, ouvindo cada passo dele na casa. Quando ele foi ao banheiro, me escondi atrás da porta. A faca que antes ficava sob o travesseiro, agora eu levava presa à cintura. Eu estava mudando. Me sentia podre, mas mais alerta, como um animal acuado, mas ainda assim, sozinha. No dia seguinte, ele mandou que eu levasse o almoço até a roça onde ele trabalhava. A mãe disse: "Vai rápido e não reclama. E vê se não quebra a marmita como da última vez." Levei. O caminho era uma estrada de terra vermelha, cheia de mato alto. Quando cheguei, ele estava sem camisa, suado, com um copo de pinga na mão. "Senta aí. Come aqui comigo. Prefiro voltar. Senta. Não seja mal educada." Sentei longe. Ele se aproximou, me puxou pelo braço. "Você é teimosa. Isso é ruim para mulher."
Quando tentou me tocar de novo, gritei. Alto. Um grito que nem eu sabia que morava em mim. Ele me soltou na hora. Olhou para os lados. Ninguém por perto. Berrando, ele ameaçou. Se você contar, quem vai acreditar? Sua mãe? A cidade? Todo mundo sabe que menina dificilmente. Corri de volta para casa, tropeçando. Tranquei o quarto. E chorei, rasgando o travesseiro com os dentes para ninguém ouvir. Dias depois começou a fazer chantagem com minha mãe. Disse que eu estava estranha, que vivia com olhares safados, que ele só queria paz dentro de casa. Ela acreditou, ou fingiu acreditar. E aí veio o pior. Uma tarde ele chegou bêbado, me encurralou na sala, disse: agora você vai aprender quem manda, quem sustenta essa casa. Me arrastou pelo braço até o quarto deles, me jogou na cama. Eu lutei, bati, mordi, gritei. Mas ninguém escutou. A mãe estava na cidade, lavando roupa para os outros. Quando ela voltou, eu estava encolhida no chão do banheiro. Ela bateu na porta. Que drama é esse agora? Abri. Olhei para ela com os olhos fundos, o corpo tremendo. Ele fez. Ele me forçou. Ela me olhou por 2 segundos. Depois baixou os olhos. Não fala isso. Não fala isso. Você tá querendo acabar com minha vida, é isso? Ela saiu. Me deixou ali e nunca mais me perguntou nada. A partir daquele dia, Edgar agia como se fosse dono de mim. Me dizia quando comer, quando sair, quando voltar. Me obrigava a fazer as tarefas mais pesadas da casa. Me humilhava. Com essa cara murcha, nem pra moça de cabaré serve. Na escola eu era só um vulto. Chegava atrasada. Saía antes. Até que larguei de vez. Minha professora, Dona Iracema, foi na nossa casa perguntar por mim. Ele atendeu. A menina tá rebelde. Só quer saber de inventar coisa. Melhor deixar quieto. Ela insistiu, mas ele fechou. O portão na cara dela. Na semana seguinte, fui proibida de sair sozinha. No espelho, eu não me reconhecia mais. Era uma sombra. Um corpo usado. Uma alma que ninguém mais ouvia. Mas uma coisa ainda me mantinha de pé. Eu sabia que, se sobrevivesse, um dia eu contaria. E naquele dia, ele não seria mais só meu pesadelo. Seria o monstro que o mundo veria. Se você chegou até aqui e sentiu o peito apertar, comenta. Porque essa dor não é só minha. E ninguém devia passar por isso calada. A noite em que eu decidi fugir não foi a mais violenta. Mas foi a que me fez entender que, se eu ficasse ali, não ia sobrar nada de mim. Nem carne, nem alma. Era sábado. Minha mãe tinha ido dormir cedo, cansada depois de um dia inteiro lavando roupa na beira do rio. Edgar voltou da rua mais bêbado do que o normal. Eu estava sentada no canto da sala, costurando um pano de prato para vender na escola. Ele chegou, chutou a porta, olhou para mim com aqueles olhos vermelhos e disse: hoje nós vamos conversar, só nós dois. Tá na hora de você parar de fugir. Corri pro quarto, mas ele foi atrás. Empurrou a porta com o ombro. A cadeira que eu usava para travar voou longe. Ele entrou devagar, sem pressa, como se já tivesse vencido. Eu gritei, muito. Mas minha mãe não acordou, ou fingiu que não. Dessa vez, ele não se conteve. Me agarrou pelos braços, me jogou contra a parede. Senti a pele rasgar, o joelho bater no canto da cama. E naquele instante, eu entendi que ele não ia parar. Que pra ele, eu não era gente. Era posse. Quando ele terminou, cuspiu no chão ao meu lado e saiu, como se tivesse ido beber água. Fiquei ali caída com as pernas trêmulas, a camisola rasgada e o coração batendo fora do ritmo.
O sangue escorria pela minha coxa, misturado com o suor e o ódio. Me arrastei até o banheiro. Lavei como pude. Tremia tanto que deixei a toalha cair 2 vezes. Sentei no chão, encostada na parede fria. Respirei fundo e decidi. É hoje, ou eu fujo ou morro. Esperei a casa silenciar. Edgar roncava alto, como se tivesse orgulho do que fez. Peguei minha mochila velha escondida atrás da porta. Tinha 2 calcinhas, um sabonete e um caderninho onde eu anotava receitas da avó. Fui até a cômoda da minha mãe buscar um casaco. E foi lá que encontrei a carta. Era um envelope velho, amarelado, com o meu nome escrito à mão. Rasguei a borda e puxei o papel. A letra era bonita, firme. Minha filha Elisandra, se essa carta algum dia chegar até você, quero que saiba que tentei. Tentei ver você. Tentei fazer parte da sua vida. Mas sua mãe não permitiu. Ela disse que você era melhor sem mim, mas nunca passou um só dia sem que eu pensasse em você. Com amor, seu pai, João Batista. Eu tremi. Meu pai. Ele estava vivo. Ele tentou me procurar. E a minha mãe escondeu isso de mim? Guardei a carta no bolso da blusa. Peguei o pouco que tinha e saí pela janela do banheiro. O céu estava escuro, sem lua. Meus pés descalços tocavam o chão frio do quintal. Passei pelo galinheiro, pela horta seca, pelo poço. E fui, sem olhar para trás. Andei até meus joelhos doerem. Senti o sangue secar nas coxas. O corpo pesava, mas a alma pedia para continuar. A primeira noite dormi enrolada num lençol no meio do mato. Acordei com o som de uma coruja e um formigueiro no braço. No segundo dia, fui até a praça da cidade. Me escondi atrás do coreto comendo um pedaço de pão dormido que achei perto da lixeira. Um senhor que varria a rua me viu encolhida. Perguntou: "Tá tudo bem, menina?" Baixei os olhos. Ele não insistiu. Mas no fim da tarde voltou com um copo de leite e um pedaço de broa. Entregou e disse: "Não precisa dizer nada, só come." Chorei, em silêncio. Naquela noite dormi debaixo do banco da praça. A chuva veio de madrugada. Me molhei inteira. Comecei a tremer. Achei que ia desmaiar. Mas antes que a febre me derrubasse de vez, ouvi uma voz conhecida. "Elisandra, é você, menina." Levantei com dificuldade. Era Dona Nair, vizinha da minha avó materna. Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Meu Deus do céu! Vem cá." Me levou até o sítio da avó Lourdes. Quando cheguei, a velha me abraçou sem perguntar nada. Me deu banho, chá quente, uma camisola limpa. "Depois você me conta. Agora só descansa." Dormi 3 dias seguidos. Quando acordei, a avó estava sentada, na beira da cama, costurando. "Acordou, minha filha? Te procurei por tanto tempo." Mas sua mãe me proibiu. Disse que não era para eu meter o bedelho. Mostrei a carta. Ela leu com as mãos trêmulas, fechou os olhos e sussurrou: "O João, teu pai, ele nunca soube da metade. E você, meu Deus, você pagou por um pecado que nem era seu." Chorei tudo que não tinha chorado nos últimos meses. Chorei pela dor, pela revolta, pela vergonha. E a avó me segurou forte. "Aqui você tá segura. Aqui ninguém te toca. Agora a gente vai cuidar de você. Depois você decide o que quer fazer. Mas nunca mais volta para aquele lugar. Nunca mais." Naquela noite, eu dormi pela primeira vez com o corpo limpo e o coração ainda partido. Mas vivo. Se você chegou até aqui, comenta. Às vezes fugir é a única forma de sobreviver. E toda sobrevivente merece ser ouvida. O cheiro do café coado na hora foi o primeiro sinal de que eu estava num lugar seguro. Na casa da minha avó Lourdes, as paredes eram simples. O chão era de cimento batido. Mas o silêncio ali não doía. Era descanso. Era cuidado.
Nos primeiros dias, ela não me cobrava explicação. Só me observava. Eu acordava assustada. Ainda esperava escutar os passos de Edgar. Dormia com a cadeira encostada na porta. Tinha medo até da luz. Na segunda semana, sentamos no quintal. A tarde caía devagar e ela bordava um pano de prato no colo. Eu peguei a carta do bolso, a do meu pai, e entreguei para ela de novo. Ela leu em silêncio, enxugando os olhos com o avental. Seu pai era um bom homem, Elisandra. Simples, mas honesto. Ele amava sua mãe. Quando soube da gravidez, quis assumir. Mas a Zefa, ela não quis. Disse que ele era fraco, que não ia conseguir sustentar vocês. Foi embora sem olhar para trás. E o Edgar? Perguntei com a garganta seca. Ela abaixou o pano de prato no colo. Os olhos dela endureceram. O Edgar? Esse homem não devia ter pisado de novo nesse chão. Demorou uns segundos, mas ela começou a contar, com a voz baixa como se a verdade ainda doesse no ar. Ele era noivo da sua tia Marlene, irmã da sua mãe. Mas ninguém sabia que ele já era um homem torto. Mandava ela usar roupa até no calor. Controlava com quem falava. A gente achava que era só ciúme, mas era doença. Um dia, a Marlene apareceu com marcas no braço, com os olhos vermelhos. Disse que caiu da escada, mas eu sabia. E o que aconteceu com ela? Perguntei. A avó virou o rosto pro quintal. Se enforcou com um cinto. Tinha só 19 anos. Nunca deixou carta. Mas na última semana, ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Se alguma coisa me acontecer, olha pro Edgar. Um silêncio. Pesado tomou conta da varanda. Eu não conseguia respirar direito. E mesmo assim, ele foi morar com a minha mãe? A Zefa sempre foi teimosa. Depois que Marlene morreu, ela ficou revoltada. Dizia que a culpa era da nossa criação, que mulher tinha que ser dura, que homem de verdade não gosta de frescura. Quando Edgar reapareceu, ela se apegou nele como quem se agarra a uma pedra no meio da enchente. E ele viu nela uma porta de volta. A senhora tentou impedir? Tentei, mas ela me afastou. Disse que eu estava tentando destruir a vida dela. E quando você nasceu, a raiva dela aumentou. Porque viu no seu rosto tudo que ela perdeu. Tudo que ela não quis ver. Ouvir aquilo era como levar soco no estômago. A dor que eu carregava desde pequena agora tinha nome. E o nome era Edgar Martins. O mesmo homem que destruiu Marlene. O mesmo que me destruía dia após dia. Vó, ele ainda tá com ela, né? Ela assentiu devagar. E ela? Ainda defende ele? Defende. Diz que você foi ingrata, que inventou coisas, que fugiu para se esfregar em homem mais velho. Fechei os olhos. O sangue latejava na cabeça. Eu queria gritar, mas só consegui dizer: eu preciso fazer alguma coisa. A avó colocou a mão na minha. E vai. Mas primeiro você vai se recuperar. Aqui ninguém te pressiona. Aqui você manda. Nos dias seguintes, ela me ajudou a cuidar do corpo. Me ensinou a fazer chá de folha de mamona para dor. Me deu pomada de arruda para as feridas. Lavava minha roupa sem fazer pergunta. E toda noite, sentava ao meu lado na cama, até eu adormecer. Comecei a escrever num caderno velho. Tudo. Os toques, os olhares, as palavras que ele usava. Cada detalhe. A avó disse: guarda isso. Um dia vai ser sua arma. Um mês depois, um homem chegou no sítio. Era o Moacir, ex-cunhado da avó. Trabalhava na cidade. Quando me viu, gelou. Essa menina é filha da Zefa? A avó confirmou. Ele baixou os olhos. Eu ouvi coisa, Lourdes. Aqueles gritos. A menina escondida atrás da venda. A Zefa toda roxa, dizendo que caiu. A gente via. Só que ninguém fazia nada.
Tinha medo dele e vergonha dela. E ali eu entendi que todo mundo sabia. Mas o silêncio foi maior. E foi nesse silêncio que ele cresceu. Naquela noite decidi. Eu ia procurar meu pai. A carta tinha o nome dele e a cidade onde morava na época. Unai, Minas Gerais. Era longe, mas não impossível. A avó disse que me ajudaria, que escreveria pra lá. E que se ele ainda estivesse vivo, ia querer me ver. Ele merece saber que você existe. E você merece saber quem é de verdade. E o Edgar? Perguntei. Ela olhou para o céu estrelado. Ele vai pagar, nem que seja com o peso da verdade. Na manhã seguinte, escrevi minha própria carta, endereçada ao cartório da cidade. Pedi informação sobre João Batista, pai de Elisandra, nascido em 1960, e enviei com as mãos tremendo. Enquanto isso, continuei escrevendo. Cada detalhe, porque eu já sabia. Minha história não podia morrer no silêncio. Tem verdades que doem, mas libertam. E tem nomes que precisam ser ditos, porque só quando a gente fala é que eles perdem o poder. Demorou quase 6 meses até a carta chegar. Era de Unai. Um envelope pardo com carimbo da prefeitura. Abri com as mãos tremendo. Dentro, um bilhete simples. João Batista dos Santos reside neste município. Caso queira contato, enviar correspondência ao endereço abaixo. Minha avó chorou quando leu. Me abraçou como se aquilo fosse um milagre. Teu pai tá vivo, Elisandra. E agora, ele vai saber da verdade. Escrevi para ele com o coração aos pedaços. Contei que era sua filha, que havia lido a carta, que cresci sem saber de sua existência e que precisava encontrá-lo, não para cobrar nada, mas para me lembrar que ainda existia gente boa nesse mundo. 2 semanas depois, a resposta chegou. Uma folha escrita à mão. Filha, meu Deus. Eu sonhei com esse dia, mesmo achando que nunca aconteceria. Eu não sabia o que sua mãe tinha feito. Não sabia que ela te escondeu de mim. Tô com o peito doendo, mas com a alma em festa. Vem me ver. Vem ser acolhida, como sempre deveria ter sido. A avó me levou até ele. Foram 5 horas de viagem até Unai. Quando cheguei, ele estava na calçada da casa, de pé, com as mãos suadas e os olhos vermelhos. Você tem os olhos da sua. Tia Malena, foi a primeira coisa que disse. Eu chorei no ombro dele como quem volta do cativeiro. E de certa forma era isso mesmo. Contei tudo, dos abusos, da fuga, da carta escondida. Ele não interrompeu. Só chorava e segurava minha mão com força. Eu não posso apagar o que aconteceu. Mas a partir de agora, ninguém mais toca em você. Ele me apresentou a esposa, aos 2 filhos, gente simples, acolhedora. Me trataram como se sempre tivessem me esperado. Passei 1 mês lá, me fortaleci, comi direito, dormi sem medo. E com a ajuda da avó, comecei a juntar os documentos, as provas. A ideia de denunciar Edgar se tornou concreta, mas eu sabia, precisava voltar lá, olhar nos olhos da minha mãe e dizer que ela também tinha culpa. Voltei com a avó, meu pai e uma oficial da Defensoria Pública. Chegamos pela manhã. A casa parecia menor, mais escura. As paredes rachadas, o portão torto. Bati na porta. Foi minha mãe quem abriu. Ela empalideceu quando me viu. Ficou muda por uns segundos. Então disse: Voltou? Tá arrependida? Não, mãe. Voltei para falar tudo. E para não me calar mais. Ela deu um passo para trás. Traz essa gente aqui por quê? Quer se mostrar? Quer aparecer como vítima? Quero justiça. Só isso. Edgar apareceu na porta do quarto, de bermuda e chinelo. Mas que palhaçada é essa? A defensora se apresentou. Ele riu. Isso é armação. Essa menina sempre foi desequilibrada. Ela era uma criança, Edgar. Você sabia disso?
Vai provar como? Foi quando abri minha mochila e entreguei as cópias. Relatos escritos, data das agressões, carta do pai, declaração da escola sobre meu abandono, testemunho de vizinhos. Ele foi ficando vermelho. A mãe, calada, tremia. De repente ele gritou: "Isso é mentira! Você me provocava! Sempre me provocou!" Foi aí que a defensora fez o sinal. A viatura já esperava na rua. 2 policiais entraram. Ele tentou correr, mas foi contido no quintal, algemado na frente da vizinhança. Enquanto o levavam, gritou: "Você destruiu minha vida." "Não, você destruiu a minha. Eu só contei a verdade." Quando olhei para minha mãe, ela estava com os olhos marejados. Mas não era por mim, era por ele. Ele era o único homem que me quis. Murmurou: "E eu? Eu era sua filha, mãe." Ela não respondeu. Um dos policiais se aproximou. "A senhora sabia dos abusos?" Ela hesitou. Depois disse: "Eu achei que fosse invenção, que ela queria me afastar dele." A defensora pegou o depoimento. Ela foi levada para prestar esclarecimentos. Não resistiu, não gritou, só abaixou a cabeça. Fiquei parada no terreiro, olhando a cena. A vizinha da frente saiu da porta. Dona Marinalva. Tava na hora. Essa menina sofreu calada por muito tempo. As pessoas começaram a cochichar. Algumas com pena, outras com culpa. Mas ninguém podia apagar. Na volta no carro, meu pai segurou minha mão. "Você foi gigante hoje." Fui só uma filha tentando sobreviver. Chegando em casa, a avó me deu um presente. Uma corrente com um pingente em forma de gota. É para lembrar que cada lágrima sua virou força. Naquela noite, eu olhei para o teto e pensei: acabou. Mas eu sabia que não era o fim. Era só o começo de outra história. A de uma mulher que não se calou. Já se inscreveu no canal, minha querida? Curte o vídeo e comenta o que está achando da minha história. O julgamento levou meses para acontecer, mas quando o dia chegou, eu sabia que não ia fugir. Não mais. Me chamaram para depor. Entrei na sala fria do fórum com as mãos suando, mas a cabeça erguida. Edgar estava lá, sentado com aquela mesma cara de superioridade. Tentava me encarar, mas eu não abaixei os olhos. Pela primeira vez, eu não tinha mais medo dele. O juiz me perguntou se eu estava pronta. "Estou, doutor. Esperei por isso a vida inteira. Contei tudo, do começo ao fim. As noites trancada, os toques, as palavras, o silêncio da minha mãe. As marcas que não saem da pele nem da alma." Mostrei o caderno onde anotei tudo. Mostrei a carta do meu pai, os depoimentos das vizinhas, os relatos da escola. Cada detalhe. Promotora pediu a palavra. "Meritíssimo, não é só uma vítima. Outras mulheres estão aqui hoje para confirmar o padrão de comportamento desse homem." 2 delas levantaram. Uma era esposa atual dele, que o denunciou depois que ele tentou fazer o mesmo com a filha dela. A outra era Dona Severina, a vizinha antiga. Eu ouvia os gritos, mas tinha medo de falar. "Hoje eu falo." Edgar tentou interromper. Gritou: "Tá todo mundo mentindo. É a armação dessa menina. Ela sempre foi provocadora." O juiz bateu o martelo. "Silêncio ou será retirado da sala." Quando me retirei da sala de audiências, minhas pernas tremiam, mas meu coração estava firme. Eu tinha feito o que precisava ser feito. 2 meses depois, saiu a sentença. Edgar Martins foi condenado a 23 anos de prisão, em regime fechado, sem direito à progressão nos primeiros 10 anos. A notícia saiu no jornal da cidade. Homem é condenado por crimes sexuais contra a enteada. Relato de vítima deu força ao processo. Meu nome não apareceu, mas eu sabia. E quem me conhecia também sabia. Depois da condenação, comecei a receber
Mensagens. Gente da cidade, mulheres de outras regiões, gente que ouviu falar da história por uma professora, por uma rádio comunitária. Todas queriam ouvir, ou falar. E foi aí que eu percebi. Minha história não era só minha. Comecei a dar pequenos depoimentos em rodas de conversa, organizadas por assistentes sociais. No início, só ouvia. Depois comecei a contar, um pedaço de cada vez. Quando vi, estava falando em escolas, em encontros com adolescentes, em igrejas, até em presídios para homens que cumpriam pena por violência. Quem ama não assusta, quem cuida não invade, quem protege não impõe medo. Era o que eu dizia. Alguns lá ouviam em silêncio, outros choravam. Tinha sempre uma menina no fundo da sala com um olhar igual ao meu. Anos atrás, vazio, assombrado. E era para ela que eu falava. Ganhei o respeito da cidade. Meu pai, hoje com mais de 60 anos, me acompanha em algumas palestras. Ele diz: "Você salvou outras, Elisandra. O que passou contigo virou semente de coragem." Minha avó ainda vive no sítio. Toda vez que volto lá, ela me espera com café e broa. Diz que hoje dorme mais tranquila, porque sabe que o mal que nos rondava tá preso e que nunca mais vai tocar em ninguém. Minha mãe foi condenada por omissão, mas cumpriu pena alternativa. Nunca mais nos falamos. Ela me mandou uma carta anos depois. Dizia: "Fiz o que achei que devia. Você destruiu minha família." Eu queimei a carta, porque hoje eu sei. Quem destruiu foi ela, quando me negou o que toda filha merece: proteção. Hoje sou casada, tenho 2 filhos. Eles sabem da minha história. Desde pequenos, ensino que amor é respeito, que silêncio pode matar e que ninguém tem o direito de tocar em você sem seu consentimento. Uma vez, em uma escola, uma aluna me abraçou e disse: "Eu pensei que era só comigo, mas agora eu sei que dá para sair." Abracei forte e respondi: "Dá sim, e não é vergonha nenhuma. A vergonha é de quem faz." Tenho um projeto social que atende meninas em situação de risco. A gente dá acolhimento, orientação, apoio psicológico. Meu caderno antigo, aquele onde anotei tudo, hoje fica emoldurado na sede do grupo, como um símbolo, porque palavra é prova. E silêncio, às vezes, é prisão. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer: eu venci. Não porque esqueci, mas porque falei, porque enfrentei, porque tive quem segurasse minha mão quando ela tremia. E se você estiver passando por algo parecido, não espera o pior. Procura ajuda. Fala. Nem que seja baixinho, mas fala. Porque quando a gente fala, o monstro perde a força. E a gente reencontra a nossa. Obrigada por me ouvir. E se essa história tocou seu coração, comenta, compartilha, se inscreve. Porque quanto mais gente souber, mais difícil será para outro Edgar calar outra Elisandra.